Estou falando do jogador histórico do Palmeiras, que o Flamengo poderia ter contratado. Estava interessado na época. Então, às vezes, você tem que ir mesmo a campo para tentar ir lá e fechar o negócio. Eu acho que é bem provável que aconteça isso, né? Caso ocorra negativa. Outra informação, né? O presidente do Flamengo, o BAP, tem falado com o dono do Cruzeiro, o Pedro BH, né, do supermercado BH. Os dois se conhecem, têm uma boa relação, mas a tendência é que, se houver negociação para valer, depois vai ter que ser o Boto discutindo as minúcias, os detalhes com o Bruno Spindel, que agora está no Cruzeiro, né? Que é ex-Flamengo. Essa é a tendência natural das coisas se houver um avanço. Mas, como eu falei, eu não entendo isso nem como negociação, porque faz a proposta, outro rechaça, não senta para conversar. Então não está negociando, só está assim, ó, eu quero. Não, eu subi a proposta. Não, o Flamengo subiu a proposta ontem, como vimos, né? Esses 32 milhões. Pelo que eu apurei, não deve muito além disso, né? E agora é aguardar para ver o que vai acontecer. Certamente o Flamengo deve ter outros planos, né? Não é possível que só tenha um jogador do mundo que sirva para essa posição. Eram 3 posições carentes, né? Goleiro, zagueiro e centroavante. Já tem o zagueiro, que é o Vitão. Falta o goleiro, falta o centroavante. E, eventualmente, alguma outra oportunidade de mercado, outra negociação que aconteça. Também algumas saídas eu acho que são mais ou menos esperadas, né? Mas imagino que, obviamente, eles têm outros jogadores, né? Outros nomes, né? Não pode ser só o Castelhanos e o Caio Jorge, né? E aí tem uma outra questão também, né? O Castelhanos, o Flamengo chegou em cerca de 25. A Lazio não quer vender, parece que o jogador também não quer vir para o futebol sul-americano nesse momento da carreira, ele tem mercado na Europa. Só em Croácia. Eu acho que assim, pode muito bem também o Flamengo olhar um pouquinho mais o mercado fora da Europa, né? O mercado fora da Europa. Onde você vai encontrar, de repente, alguns jogadores que podem não ser jogadores tão caros, mas que podem ser úteis. Essa é uma outra questão também. Será que você vai ter. Assim, eu sei que o plano do Flamengo tem 2 coisas importantes. Uma, o Caio Jorge, por exemplo, não é um jogador pedido pelo Felipe Luiz, não. É um jogador que o Flamengo quer e o técnico também quer. Mas a tendência é o Flamengo, pelo menos essa é a ideia, tá? Dos dirigentes, não contratar apenas porque o técnico pediu. Exemplo, Jorge Sampaoli queria Alan. De qualquer maneira, o Flamengo pagou caro, fez das tripas coração lá, contratou o Alan. O Sampaoli foi embora, o Alan ficou, não se firmou com nenhum técnico, né? Já passaram alguns, né? Depois de Sampaoli, né? Foram poucos, não. Foram pelo menos o quê? 2, né? São 2. Na verdade, são 2. 2 técnicos. E 1 ano e meio quase que ele saiu, né? Saiu em outubro do ano passado. 1 ano e 3 meses, aproximadamente. E nada aconteceu. O Alan não se firmou, se machuca muito, fica fora. Então, eles não estão dispostos a contratar só porque o técnico quer. Então, se o Flamengo perceber que um determinado jogador pode ser útil, ele vai contratar. Não, esse cara vale a pena, é um investimento bom, ele vai contratar. Essa é a ideia, tá? E diante disso eu fico pensando, será que nenhum atacante na América do Sul, na África, no México, não tem ninguém que possa ser um bom reserva para o Pedro? Pode não ser um cara do nível do Carlos João, mas um centroavante que faça, que marque como que é o Felipe Luiz, que faça a pressão alta, que seja útil, que possa dar um retorno técnico mínimo. Ou tem que ser só jogador de 30 milhões de euros? Você já tem o Pedro, aí você vai ter um outro cara top de linha. Ou dá para ter um jogador que custe 1/3 disso, ou seja, um bom jogador. Ou um jovem, né? Que ainda vale 8, 10, mas que pode valer 30 amanhã. Não tem ninguém. Porque aí a gente vai ter que perguntar, né? Tem o Boto, que era o homem dos scouts, tem o ucraniano que ele contratou, que eu esqueço agora o nome dele, que também é o cara dos scouts, está lá para isso. Só tem o mercado europeu, porque na Europa o Flamengo não tem, obviamente, isso é básico, né? O apelo que os clubes de lá têm. Se o West Ham faz a proposta idêntica ao Flamengo, ele pensa, vou jogar o Brasileiro ou a Premier League? 99,9% dos jogadores vai querer jogar a Premier League. Só o Fabrício Bruno que não quis. Preferiu ficar no Flamengo. Mas geralmente o cara vai querer a Premier League. Ou La Liga, ou outro campeonato da Europa que seja. Especialmente se o time jogar a Champions. Aí piorou. Aí é impossível competir. Mas para jogadores de outras praças, ou jogadores que estão na Europa que já chegaram no ponto que já não tem tanto mercado, o cara não vai subir mais do que aquilo que ele alcançou, aí você pode ter um poder de persuasão muito maior. E aí essa expressão é muito importante também, que é o trabalho do Boto. Poder de persuasão. É convencimento. Tem a parada do convencimento. Por isso que eu acho que a questão, se o dirigente viaja, não viaja, acho que é uma questão menor, uma negociação de milhões de euros. Porque às vezes você tem que sentar com a pessoa e conversar. Nem sempre dá para fazer pelo WhatsApp. O Flamengo não contratou o Gustavo Gomes lá atrás
Porque o Alexandre Matos, os defeitos e virtudes que ele possa ter, ele pegava o avião e ia lá conversar. E o Rodrigo Caio, o Rodrigo Caetano, que era o dirigente do Flamengo na época, ele nem usa o WhatsApp, só usava o SMS. Não sei se agora usa. Então fica difícil, né? Fica difícil. O Matos foi lá, para quem não se lembra, o Gustavo Gomes ele era do Milan. E não estava jogando, não estava sendo aproveitado. Estou falando do jogador histórico do Palmeiras, que o Flamengo poderia ter contratado. Estava interessado na época. Então, às vezes, você tem que ir mesmo a campo para tentar ir lá e fechar o negócio. Então, acho que ele faz parte do trabalho do Boto. Poder de persuasão, viajando, mandando sinal de fumaça, telegrama, como diz aquele pagode, ou, sei lá, sinal de fumaça, WhatsApp, ligando, sei lá, com videoconferência, mas ele tem que conversar, às vezes, com o convencer. Esse é um processo, às vezes, muito complexo, né? Muito complexo. Até para renovar o contrato, né? Com o Felipe demorou muito, talvez tivesse conversado, né? Também. Né? Isso aí ficou parado um tempão. E era um detalhe que não era tão complexo assim, ó, que era o nó final, né? E o nome. Mas assim, tem que ter outros nomes. É só jogador de 25, 30 milhões de euros. Será que não tem nenhum centroavante que dê um bom retorno? O próprio Caio Jorge, quando o Cruzeiro contratou, quanto custou? Foi barato. Né? Quanto custou? Vou ver aqui, mas... não está vindo, ele não estava em alta. Então não tem ninguém, assim, nessa situação, ou que joga ainda pela América do Sul, sei lá onde, e que possa ser um jogador interessante, ou útil para o Flamengo, que possa dar o retorno. Acho que tem isso também, né? De repente você contrata um jogador que nem é tão jovem assim, que não vai ter poder de revenda, mas não é um investimento tão alto, o cara vai te dar retorno. Eu entendo que o Flamengo tem o Pedro, o Flamengo tem que ter um outro centroavante. Ele pode não ser do nível do Pedro, mas pode ser um jogador útil. 4,5 milhões de euros, Caio Jorge. Pois então. Cabe ao Boto também mapear mercado e encontrar opções, né, que sejam interessantes. Né? Enfim. E o Andriy Fedkenov, Fedchenkov, o Mauro, o scouter ucraniano do Flamengo. Tá? Assim, é possível até que ele tenha apresentado nomes lá e o Flamengo não quis ir atrás. Estou dizendo que o rapaz não fez um bom trabalho. Ele pode também ter apresentado 18 nomes bons lá e por alguma razão o Flamengo não quis. O técnico não quer, o presidente não quer, o diretor não quer, não sei. É possível também. Né? O cara está lá fazendo o trabalho dele, a gente não está vendo. Ele pode ser bom pra caramba, ele pode ter apresentado várias alternativas e o Flamengo não foi atrás. Eu acho que isso não é legal, sabe? Ficar só atrás. E a informação que eu tive foi de que o Flamengo não ia buscar só jogador medalhão, não. Ia fazer um mapeamento de mercado, buscando também. Aí o Boto fala que não é de scout, chame como quiser. Jogador mais barato, jogador que não é tão valorizado, ou jogador que nem é conhecido, muito novo, que é o achado, né? Por exemplo, o Igor Jesus não era barato. O cara jogava no Oriente Médio. Esse cara não veio jogar aqui por uma mariola e 2 pastéis. Mas o fato é que, assim, até sempre falava, gente, não é um achado assim, um jogador barato. Mas é um achado no sentido de que ninguém falava desse jogador aqui no Brasil. Falava? Não falava. Ele foi útil ao Botafogo, não é nenhum grande goleador, né? Não tem números tão expressivos, mas é um jogador útil e está lá jogando na Premier League agora, no Nottingham Forest. Agora mesmo jogou contra o Manchester City, deu assistência para gol e tudo. Então, tem isso, né? Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do clube de vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.